Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom, forte abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, que o Eterno conceda um dia maravilhoso para todos, a todos seus familiares, que a paz do Criador faça parte do coração de cada um e do seio da família de todos, né? E nós estamos aqui para mostrar uma coisa para vocês que eu mesmo fiquei até impressionado, né? Quando eu vi toda a matéria e tal, eu fiquei impressionado. Ok? Isso mostra para nós que nós estamos no final dos tempos. Não tenho dúvida nenhuma e os acontecimentos mostram isso. Sobre a nova ordem mundial, o que eu falo sempre para vocês, autoridades já estão falando sobre isso. Já mostrei para vocês o ministro Mandetta chegar e falar que depois dessa doença aí, vai ser instalada no mundo a nova ordem mundial da saúde. O ex-ministro Mandetta. Nós tivemos o outro ministro agora também, que falou que o Brasil vai ter que se sentar com outras nações para discutir os termos da nova ordem mundial. Então, a nova ordem, para que as pessoas entendam, ela vai ser instalada. Isso é bíblico, ela vai ter que ser instalada. Porque através dela que vem o anticristo, essas coisas, né? Mas nós sabemos que o final é a derrota do mal e a instituição do reino de Deus para todo sempre, através do Messias. Então não adianta dizer que não vai acontecer, vai. A Bíblia fala que vai, o livro de Apocalipse é claro nisso. Vai acontecer. Existem profecias que são condicionais e existem profecias que não são condicionais. Essas aqui elas vão acontecer, como eu vou ler para vocês agora também, uma profecia que não é condicional, tá? Não é condicional, ela vai acontecer. E já estamos no tempo do fim e vocês vão ver que não é eu que estou falando simplesmente. Um monte de autoridades eclesiásticas, estudiosos, professores, teólogos do mundo inteiro, dizendo a mesma coisa. Estamos no tempo do fim? Sim. É motivo de desespero? Não. O servo de Deus nunca fica desesperado. O verdadeiro servo de Deus, ele dobra os joelhos, ora, clama e ergue a cabeça, porque sabe que a sua redenção se aproxima. O servo do Criador não teme a morte, por quê? Porque a Escritura fala que passa da morte para a vida. Então nós não morreremos, passaremos da morte para a vida. O que é a morte? É essa vida de pecado, nesse mundo pecador, nesse mundo que traz essa negatividade terrível. Na verdade, nós estamos aqui misturados. Tem uma passagem, vocês estão lembrados de um jovem que foi chamado para ser discípulo e ele disse que antes, Senhor, permita que eu vá sepultar o meu pai, né? Acho que meu pai, se não me engano. E o que aconteceu? O que foi dito para ele? Deixai os mortos sepultarem os seus mortos. Porque o pecado, ele mantém você num estado de morte, certo? De deterioração espiritual, moral. O pecado, ele simplesmente nos afunda no lamaçal, na podridão. Então somos como mortos diante do Criador. Só que você aqui nesse mundo pode arrepender-se dos seus pecados e voltar a viver. Pode haver essa ressurreição. Você precisa confiar, estudar, praticar a palavra, tá? Qual é a coisa mais importante hoje? Hoje, o mais importante que devemos falar, eu vejo instituições religiosas, lá determina a sua vitória, determina a sua empresa, determina o seu carrão, determina isso e aquilo, mas ninguém está falando na principal coisa hoje, arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos. Entregai o teu coração ao Criador. Entregai tua vida, tua consciência ao Criador. Essa é a maior mensagem, principalmente para os dias de hoje. Arrepender-se. As pessoas estão deixando de lado. As pessoas estão querendo adaptar Deus ao seu estilo de vida. Olha, Deus, ele tem que aceitar. Eu estou falando porque já ouvi isso, tá? Eu não estou falando aleatoriamente, eu já ouvi. A pessoa dizer, eu tenho a minha vida. Se Deus me quer, ele vai ter que aceitar do jeito que eu sou.
Eu já ouvi isso. Deus vai ter que se enquadrar comigo. Ele vai ter que se adequar à minha vontade. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas não querem andar como Deus quer. Não querem fazer a vontade de Deus. Mas acham que Deus está ali para servi-lo. Olha, quando eu estiver doente, você me cura. Quando eu estiver precisando de dinheiro, você providencia dinheiro. Quando eu precisar de uma casa, você providencia de casa. Quer dizer, infelizmente, muitas religiões, ou muitos religiosos também, ensinam essa mentira para as pessoas. Como se Deus fosse um servo, certo? Como um gênio da lâmpada, tá? Eu estralo o dedo e ele simplesmente vem e realiza o meu desejo. E não é desse jeito. A Escritura Sagrada é uma regra de vida. Para que você esteja enquadrado com Deus, para que você esteja próximo do Criador, você tem que seguir essa regra, que é a Escritura Sagrada. É a regra de vida. E a Escritura Sagrada não foi feita para o homem debater. A Escritura Sagrada não foi simplesmente para que o homem mostrasse que ele é poderoso, ele é forte. Não. É para que o homem reconheça que o Criador está acima de tudo e de todos. E que nós somos carentes dele. E você enxergar que você realmente é um pecador e precisa ter a misericórdia do Criador. Amém? O que eu vou mostrar para vocês agora, se puder abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 16. Olha que coisa impressionante. Eu vou direto no versículo aqui, para ficar mais fácil, depois você leia todo. É sempre bom você ler texto, contexto e tudo mais, né? Para não dar pretexto, como muita gente fala. Verdade? Veja aqui, Apocalipse 16, o verso começa no 3 e vai até o 7, tá bom? O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como o de um morto, e morreu toda criatura viva que vivia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes todas estas coisas. Porquanto eles derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes destes a beber. Eles merecem isso. E o verso 7. Ouvi do altar que se dizia: Sim, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém? É uma palavra fortíssima. E como eu falei para vocês, vou mostrar aqui, sobre o final dos tempos, em cima desta palavra, que muitos teólogos, especialistas, né, nas profecias, estão mostrando que realmente é o cumprimento desta profecia e que estamos no final dos tempos. Olha bem, praias, lagoas e rios ficam vermelhos ao redor do mundo. Você não vê a mídia divulgar essas coisas. Porque uma das intenções da mídia é justamente provar que a religião errou, que a Bíblia errou, que os religiosos estão errados, que todo aquele que tem fé em Deus, olha, isso aí é besteira, não vai acontecer. Sempre quer dar uma explicação científica. Eu sempre falo para as pessoas, quando a pessoa dá uma explicação científica da Bíblia, olha, maravilhoso isso. Significa que a ciência está começando a entender que Deus existe e que é verdadeiro. Isso é maravilhoso, né? Relatos de que rios, praias e lagoas que ficaram vermelhos em todo o mundo chocaram estudiosos bíblicos que alertam que esse fenômeno é um sinal, sim, de que nós chegamos ao fim dos tempos, como previsto no livro do Apocalipse. E outras partes também, né? O rio que cruza Israel ficou vermelho. Acho que você pode ver aí, um rio ficou totalmente vermelho. Que rio é esse? Um fotógrafo descreveu o rio Nahal Alexander
avermelhado como a praga sangrenta bíblica lá do Egito. O rio Alexander flui por toda a largura de Israel, das colinas de Nablus, na Cisjordânia, ao mar. Esse rio, ele é amado por sua vida selvagem e beleza, mas nas últimas semanas parece cheio de sangue. Ok? Ele está vermelho, um vermelho forte, como de sangue. Segundo a Wikipédia, só para saber por que esse nome, né? Segundo a Wikipédia, o rio recebeu o nome do czar Alexander Yanaia, que governou a Judéia no século I AC. E ele se origina nas montanhas de Samaria, ou seja, lá na Palestina. Depois ele atravessa Israel e deságua no mar Mediterrâneo e serve como local de peregrinação para os turistas. O ano inteiro, todo ano, tem turistas indo nesse rio. Há semanas, vários meios de comunicação israelenses publicam fotografias desta água totalmente vermelha. As autoridades acusam os palestinos de envenenarem a água. Aí fica daquele jeito. Só para lembrar que essas acusações não são coisa nova, né? Naquele tempo, quando Moisés, né, esteve lá no Egito e que houve aquela praga que as águas tornaram-se em sangue, né? Vieram os técnicos, né, os especialistas, né, que eram os magos do faraó. Eles vieram e deram explicação científica. Não, isso aí são as algas que descem lá e tal, e deram aquela explicação. O faraó fez o quê? Tudo bem. O que era isso? Um pouco antes, se você ler o contexto, está dizendo o quê? Que Deus falou que iria endurecer o coração de faraó. E endureceu com o quê? Com a explicação científica. Terrível, né? A explicação, não, foi por isso. Não importa como seja feito. Importa que a palavra do Criador se cumpra. E cumpriu. A mesma coisa está acontecendo agora. O interessante é que há uma série de profecias segundo as quais um dia as águas se tornarão em sangue e esse sinal se tornará um sinal do fim dos tempos que se aproxima. Ok? Apocalipse 16, tá? É um sinal, tá aqui. Antes disso, a água estava constantemente corando aqui e ali, mas Israel ocupa um lugar mais importante nesse tópico, pois a profecia foi dada por pessoas que, em tempos imemoriais, vagavam pelo deserto em algum lugar de Israel. Os antigos dificilmente saberiam sobre outros países, portanto, quando a água do rio lá na Austrália ou em algum outro lugar no Canadá fica vermelha, isso é uma coisa. É uma coisa, é grave, mas é uma coisa. E quando a mesma coisa acontece lá no Oriente Médio, isso é completamente diferente, porque era o local, o ambiente onde eles viviam. Tá? E sempre que você vê profecia, a profecia sempre é dali de Israel para o mundo, tá? Sempre espalhando para o mundo, ok? Rios na China, na Rússia, Líbano e Holanda, além de corpos d'água nos Estados Unidos, Austrália, no Sri Lanka, recentemente ficaram totalmente avermelhados, de acordo com os canais de notícias locais, em alguns casos deixando cientistas e especialistas totalmente confusos. O rio Molchanka, em Tyumen, Rússia, ficou totalmente vermelho da noite para o dia, deixando os moradores preocupados com a qualidade de sua água potável e também com a preocupação de termos entrado nos últimos tempos. Na cidade holandesa de Nutsdorp,
O canal ficou totalmente vermelho e vermelho escuro, como sangue mesmo, né? O que intrigou os moradores, esse fenômeno levou os moradores locais a relembrarem profecias bíblicas sobre a transformação da água em sangue. Ok? Mark Huder, que é um morador de Nuddorp, observou em entrevista a Telstar Online, na Holanda. Parece vinho tinto. Olha só a declaração dele. Parece vinho tinto. Provavelmente são algas. Pode ser. Mas isso não está acontecendo apenas na nossa região. Ok? David Dulin, um americano que vive na Holanda e capturou esse fenômeno estranho em vídeo, descreveu a água do canal como se transformando em uma cor bíblica vermelho sangue. Terrível, não? Os estudiosos da Bíblia argumentam que as explicações científicas para esse fenômeno são de importância secundária, em comparação com o fato de que Deus disse que a água ficaria vermelha no início do fim dos tempos. Ok? Se é, vamos dizer, né, alga, não é alga, seja o que for, nós temos que entender que a profecia se cumpre. E Deus sabe o que está fazendo. Não erra nunca. Né? Esses estudiosos apontam para as profecias da água se tornando cor de sangue, encontradas no livro de Revelação, que é Apocalipse, né? Do Antigo, e também no Antigo Testamento, que explicam que os rios que ficam vermelhos são um dos sinais do fim dos tempos. Tem uma praia na Austrália que dá nojo até de chegar perto. Você deve ter visto a imagem. Dá até nojo de chegar perto. Um vermelho, bem como um caldo grosso, né? Terrível. A famosa praia australiana Bondi também ficou recentemente vermelha. Esse evento, apelidado de maré de framboesa, a turma sempre brinca, né? De framboesa, na mídia local, atingiu os moradores de Sydney que nunca tinham visto nada parecido antes. Vocês veem? Olha, isso é interessante aqui. Nunca tinham visto nada parecido antes. O rio Jiang, que flui pela cidade de Luoyang, província de Henan, no norte da China, ficou também todo vermelho, como sangue. E no Texas, o lago Fisherman ficou totalmente avermelhado. O pastor Paul Bagley, da Igreja Batista Evangélica Comunitária de Knox, Indiana, nos Estados Unidos, disse que as pessoas deveriam prestar mais atenção nos escritos bíblicos e nas profecias. Não estou dizendo que este lago no Texas esteja nessas escrituras do Apocalipse, ele está falando. Porque o Apocalipse não fala, rio tal, a praia tal, não. A escritura ela dá o fato acontecendo, não só naquela região do Oriente como em todo o mundo. É como a questão da fome, haverá fome, escassez de víveres em vários lugares, não está falando que é em todo lugar, em vários lugares no mundo. Não estou dizendo que esse lago do Texas esteja nessas escrituras do Apocalipse, mas o que estou dizendo é que as profecias da Bíblia estão lentamente se cumprindo no meio da revelação do fim dos tempos. Devemos estar prontos para enfrentar esse futuro que já está sendo presente. Ok? Então, é uma prova de que nós estamos vivendo sim no tempo do fim, e que as profecias estão se cumprindo. Até teve uma pessoa aí dos inscritos do canal, que eu até agradeço, só não me recordo o nome, me perdoe, né? Ele disse bem claro, entendeu? As taças estão sendo derramadas e as pessoas estão adormecidas e não percebendo. Por quê? Porque sempre tem uma explicação.
Para mim pode ter explicação que for. Eu simplesmente sei que as profecias estão se cumprindo, tá bom? Agradeço a todos vocês e peço a todos que, se você tiver algo a arrepender-se com Deus, faça. Se arrependa, volte para o Criador, dobre os seus joelhos, ore, fale com o Eterno. A maior preocupação do ser humano hoje tem que ser uma reconciliação com o Criador. Estamos no final dos dias e isso é muito importante, tá bom? Agradeço de todo o coração. Queria pedir a vocês, tem o nosso irmãozinho, o Tiago Souza. Tiago Souza, ele tem um canal que é excelente, tá bom? Muito bom, Tiago. Se vocês puderem, faz favor, visitem lá o canal dele, se inscrevam, dê esse apoio para ele. É um menino muito bom, uma pessoa inteligente, muito esforçado e é realmente uma pessoa inspirada por Deus, tá bom? Então, se vocês puderem, por favor, visitem o canal dele, se inscrevam no canal dele, tá? Tiago Souza é o nome do canal, tá? Você vai gostar muito, viu? Que o Eterno te abençoe, te guarde e conceda muita paz, alegria e nos dê força para podermos vencer esses dias finais, que realmente não é fácil, mas nós sabemos o final, o desfecho, é a vida eterna junto ao nosso Criador. Shalom e forte abraço.